Beleza, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre perda estimada para crédito de liquidação duvidosa, a chamada PDD, né? Lá no tópico 7, você vai ver isso com o nome de provisões. Na realidade, provisões é um nome inadequado para contas retificadoras do ativo. Quando a gente falar um pouquinho sobre o módulo pronunciamentos contábeis do nosso curso, vocês vão ver que provisão é um passivo de prazo ou de valor incerto. Antigamente você chamava de provisão para devedores duvidosos, só que com as alterações na contabilidade, né, com as alterações que vieram junto dos CPCs lá em 2007, 2008, você não utiliza mais a expressão provisões para contas retificadoras do ativo. Só que o edital, ele mantém lá o nome provisões, não é tão adequado, mas se cair na sua prova assim, provisão para devedores, você aceita. Mas o mais correto hoje seria você utilizar a expressão perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. O que é a perda estimada com crédito de liquidação duvidosa? Geralmente, eu falei para vocês já que toda companhia praticamente para sobreviver hoje, ela tem que vender a prazo, né? E o que acontece? Por exemplo, no ano de 2020, a gente sabe que a gente passou por uma situação bastante complicada no mundo inteiro. E uma situação particular que chama a atenção é, por exemplo, o Bradesco. O Bradesco é um banco que tem um perfil e o Itaú é um banco que tem outro perfil. E o Bradesco, muito conservador durante o ano de 2020, ele aumentou drasticamente a sua PDD, né, que se chama aí a provisão para devedores duvidosos. Isso reduziu bastante até o lucro da companhia. Por quê? Porque o banco decidiu ser mais conservador na sua forma de agir e segurou um pouco mais a onda, né? O que isso significa dizer? O que é aumentar a sua PDD? Você tem lá uma quantidade X de vendas que você fez a prazo, só que estatisticamente um percentual dessas vendas você não vai receber, seja porque alguns clientes vão quebrar, seja porque alguns vão deixar de pagar porque não tem condições, outros não vão pagar porque não querem, entre outros motivos. E, historicamente, o que acontece na contabilidade? Na contabilidade, nós tínhamos um princípio, até 2016, que era chamado de princípio da prudência, que estava na resolução 750. E aí, a estrutura conceitual, que substitui de alguma forma ali esses princípios contábeis, ela, no começo, na primeira versão, ela trazia a prudência, numa segunda versão, ela excluiu a prudência. Agora, na versão do CPC 00, que entrou em vigor em 2020 novamente, ela reviveu aí a questão da prudência. Então, a prudência, hoje, nas demonstrações contábeis, ela existe, ela voltou à tona. E o que é você ser prudente? É você ser sempre cauteloso ao fazer os julgamentos. Então, isso significa que o seu ativo, se você tem uma carteira lá de crédito, você fez vendas no valor de 20 bilhões, vamos supor, alguma coisa você não vai receber. Que seja 2%, 3%, 5%, 0,5%. Isso varia de empresa para empresa, você não pode dizer o que é certo ou errado, mas vai ter um percentual que você não vai receber, que vai ser o que a gente chama de calote. E para esse percentualzinho que você não vai receber, você constitui a perda estimada para crédito de liquidação duvidosa. O que você precisa saber sobre a perda estimada para crédito de liquidação duvidosa? Você precisa saber que a perda estimada para crédito de liquidação duvidosa ela é uma conta retificadora da conta clientes, tá? Ou da conta duplicatas a receber. Ela é uma conta retificadora do ativo, portanto. O que acontece? Quando você vai fazer isso daí, você tem que, essa perda estimada, você tem que fazer pela melhor estimativa. Ou seja, você vai olhar historicamente qual que é a média de perdas que você tem e você vai constituir isso daí, tá? É uma conta retificadora, portanto, da conta clientes, dessa forma. Vamos dar alguns exemplos aqui para que você possa entender como que isso é contabilizado na companhia. Olha só, vamos supor que você fez uma venda de 100 mil reais.
vendas a prazo de 100 mil. Quando você faz vendas de 100 mil, você vai fazer o seguinte lançamento. Você vai abrir aqui o razonete. Receita de vendas. Aqui conta clientes. Então aqui 100 mil. Aqui conta clientes 100 mil. Aí vamos supor que historicamente você tem uma estatística de que 3% dos seus clientes eles não vão pagar. Tá? Você vai ter que construir uma PDD de quanto? %. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte. Você vai abrir aqui uma conta. Despesa com perda estimada para crédito de liquidação duvidosa. E aqui você vai abrir uma conta perda estimada para crédito de liquidação duvidosa, que é uma conta retificadora do ativo. Beleza? 3% de 100 mil vai dar quanto? 3 mil. Aqui 3 mil. Lá no seu balanço, portanto, a conta vai ficar da seguinte forma. Você vai ter a conta clientes com valor de 100 e a perda no valor de 3, dando um valor contábil de 97. Conseguiu entender essa primeira parte? Sim ou não? Beleza. Agora vamos aos exemplos. Na primeira hipótese, você recebeu exatamente 97, ou seja, a sua estimativa ela foi perfeita. Você estimava que ia perder 3 e realmente perdeu 3. O que você vai fazer nesse caso? Olha só, você tem aqui a conta clientes com um valor de 100. Você tem a perda estimada no valor de 3 e você recebeu 97. Vamos fazer os lançamentos, portanto. Ora, você recebeu aqui 97. Então, 97 é o que entrou no caixa. Concorda comigo? Sim. Beleza. Só que a sua conta clientes, você vai dar baixa de 97 ou você vai dar baixa de 100? Se você der baixa só de 97, vai parecer que ainda tem um saldo de 3 ali na sua conta. Ó, se eu registrar 97 aqui, vai ficar um saldo de 3. Só que esse 3, eu vou receber posteriormente ou foi um calote que eu levei? Ora, esses 3 representam um calote que eu levei. Logo, a minha conta clientes, eu vou lançar 100. Por quê? Porque eu tenho que zerar isso aqui. Tenho que zerar, porque eu não tenho mais nada na conta clientes. Vejam que ficou assim, ó, débito, caixa, 97, crédito clientes, 100. O lançamento fechou aqui? Não, não fechou. Por que o lançamento não fechou? Porque falta você dar baixa na sua perda estimada, no valor de 3. Por quê? Porque você previu que você tomaria um calote de 3 e você tomou exatamente o calote de 3. Logo, zerou aqui também. Você consumiu toda a sua PDD. Beleza? Então essa é a primeira situação que você pode ter. E qual é a segunda situação, Gabriel? A segunda situação é a seguinte. Você recebeu 98.
Entenderam essa primeira? Beleza, você recebeu 98. O que vai acontecer nessa situação? Vamos lá, você tem aqui clientes no valor de 100. Você tem aqui uma perda estimada no valor de 3. Aqui caixa. O que acontece aqui, portanto? Ora, qual foi o valor que você recebeu, o valor que vai entrar no caixa? R$98. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Você tem que dar baixa de quanto na conta clientes? 98 ou 100? Se você baixar só 98, vai parecer que ainda tem alguma coisa lá, mas não tem. Portanto, você vai baixar aqui a conta clientes no valor de 100. Ora, só que você estimou que você receberia 100 menos 3, 97. Só que você recebeu 98, ou seja, a sua perda, ela foi de 3 ou ela foi de 2 somente? Responda para mim. A sua perda, ela foi somente de 2. Foi somente de 2. O que você vai fazer aqui, portanto? Você vai baixar aqui na sua perda 2. Tá? Vejam que ficou débito caixa 98, débito na perda estimada 2 e crédito na conta clientes, zerando aqui a conta clientes. No valor de 100. O que aconteceu aqui nessa situação? A sua perda estimada ficou com um saldo de 1. E o que implica dizer que a sua perda estimada ficou com um saldo de 1? Significa que você previu mais do que o necessário. E aí, o que você pode fazer em relação a isso? Ora, ou você deixa isso aqui para que posteriormente você possa utilizar relativamente a novas vendas que você faça, ou você pode reverter e lançar isso como uma receita. Aí você lança aqui mais um e lança esse 1 aqui como receita, revertendo esse valor. Conseguiram entender? Beleza? E tem ainda uma terceira situação, que é a situação seguinte. Você perdeu 5.000 e recebeu 95. Como que vai ficar nessa situação? Vamos ver. Olha só. O que aconteceu aqui? Você tem clientes no valor de 100. Qual foi o valor que você recebeu? 95. É o que vai entrar no caixa. Beleza. Você tem uma perda de 3 aqui. Peraí, faltou registrar. Você vai ter que dar baixa de quanto na sua conta clientes? 100 ou 95? A sua conta clientes, você dá baixa de 100, porque você vai zerar isso aqui. Beleza. Só que fechou o método das partidas dobradas? Não. Por quê? Falta você reconhecer a perda que você teve, que já estava estimada. Você vai baixar aqui, só que você só tem 3 aqui para baixar. Seu lançamento fechou aqui? Ora, você tem 100 a crédito, porque você baixou a conta clientes. Você tem 95 a débito, que entrou na conta caixa, o valor que você recebeu. Você tem 3 na perda estimada. Putz, e agora? Fechou? Não fechou. Por quê? Porque você estimou que perderia 3, mas você perdeu quanto? 100 menos 95 dá 5.
Então vejam que você fez uma previsão menor do que o necessário. Você previu menos do que você perdeu. Nesse caso, você vai lançar uma conta, vai abrir uma conta chamada perda com clientes, tá? Perda com clientes, e vai lançar esse valor que você não provisionou, que vai ser uma despesa. No valor de quanto? 2. Agora sim o seu lançamento fechou, tá? Eu sei que não é fácil, talvez num primeiro momento, mas se você não entendeu, tá? Reveja isso aqui, leia o livro digital, que daqui a pouco isso fica no automático, tá bom? O CESP não costuma cobrar tanto esse assunto, não costuma cair tanto. Eu fiz uma limpa nas questões, isso aqui não cai muito, tá? Olha essa questão que é interessante. O valor de possíveis perdas de créditos a receber deve ser feito de forma retrospectiva. Esse item ele foi considerado correto pelo CESP. O que isso significa dizer? Significa dizer que você pega a estimativa de valores que você já tem lá no passado e que você perdeu em relação ao total. Ah, no exercício de 2018 eu tive um calote de 2%. No exercício de 2017 eu tive 2,5%. No exercício de 2020 eu tive tanto. Então eu posso fazer uma estimativa aqui, mais ou menos. Beleza, até aí correto falar que você faz de forma retrospectiva. Só que quando você fala que deve ser feito, isso é um pouco complicado. Por quê? Porque você também pode fazer essa estimativa de forma prospectiva. Imagine que a minha empresa tenha somente 2 contas aí, ela só vendeu para 2 clientes valores imensos. Só que ela vendeu lá no ano de 2021 para receber em 2022. Só que um desses clientes entrou em recuperação judicial. Ela sabe que provavelmente desse cliente que entrou em recuperação judicial, ela vai ter uma dificuldade grande para resolver. Vejam que ela não teve necessidade de utilizar isso de forma retrospectiva, porque ela consegue ver para frente, falar, olha, esse cliente ele entrou em recuperação judicial, então muito dificilmente eu vou receber esse valor dele. E não necessariamente está fazendo isso de forma retrospectiva. Pode fazer de forma prospectiva também, pode fazer para frente. Só que o CESP, nessa questão, deu o item como correto, a meu ver, de forma vacilante, tá? De forma vacilante. Mas acontece. O que tem que saber é a jurisprudência da banca. Beleza, ajuste a valor presente. O que você precisa saber para a sua prova? Tá? Eu vou falar aqui o que você precisa saber. Tá? Que é o que cai no nível da sua prova. O ajuste a valor presente ele surgiu lá com a Lei 11.638 de 2007. Ajustar valor presente é o seguinte, sempre quando você está falando de dinheiro, você está falando de operações a prazo, o dinheiro, a primeira regra, não sei se você já estudou matemática financeira na sua vida, é que o dinheiro ele não tem um valor constante ao longo do tempo. Portanto, se você aplicou hoje R$1.000 lá no Tesouro Direto, se você jogar lá no Tesouro IPCA 2045, por exemplo, esses R$1.000 eles vão se tornar 4, 5 mil reais às vezes. Por quê? Porque o dinheiro ele não tem valor constante ao longo do tempo. Primeira regra da matemática financeira. Só que a contabilidade, desde que houve essa modificação com a Lei 11.638, ela editou um pronunciamento que é o chamado CPC 12, que fala o seguinte, olha, não importa quanto você vai receber lá na frente, os usuários, eles estão interessados em saber os valores de hoje, o valor presente. Então, o valor presente é o valor descontado do fluxo de caixa da empresa. Você pega todos os valores que você tem, por mais que você tenha valor para receber lá na frente, você vai trazer isso para termos de hoje, que é o que importa para as decisões que os usuários, geralmente, eles vão tomar acerca da companhia. E aí, a Lei 6.404, ela chegou e trouxe a seguinte previsão, tanto no artigo 183 como no artigo 184, que é o seguinte, no balanço vai ficar da seguinte forma, no ativo,
os elementos do ativo decorrentes de operações a longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. E no passivo você tem a mesma disposição, lá no artigo 184. As obrigações, encargos e riscos serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. O que você precisa entender aqui, portanto? Deixa eu até incluir um novo slide aqui para explicar isso para vocês. Ajustar valor presente você vai fazer da seguinte forma. Para ativos e passivos. Para as operações de longo prazo, você vai utilizar o ajuste a valor presente sempre. Para as operações de curto prazo, por exemplo, comprou não sei o que em curto prazo, tal, você vai utilizar quando houver efeito relevante. O CPC 12, ele não fala o que é relevância, o CPC 12 que trata do ajuste a valor presente. Mas esse conceito de relevância, a gente toma emprestado lá do CPC 00, que é a estrutura conceitual da contabilidade. E o que o CPC 00 fala que é uma informação contábil relevante? É aquela que pode fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Beleza? Então, o que você precisa saber sobre o ajuste a valor presente é isso. Para as operações de longo prazo, você vai utilizar sempre. Para as operações de curto prazo, é quando houver efeito relevante. O que é o ajuste a valor presente? É você pegar operações, por exemplo, 100 mil que você tem para receber lá em 2025. Quanto que isso vale hoje? No seu balanço, você vai evidenciar exatamente pelo valor de hoje. Vamos supor que isso hoje vale 70 mil. Então, você vai reconhecer 70 mil em termos de hoje, né, se você fosse receber isso hoje, e vai lançar o restante como receita financeira a receber, por exemplo. Isso é ajustar a valor presente. Tá? Questão 21 nos diz o seguinte: passivos monetários que apresentem juros implícitos embutidos no seu valor devem ser ajustados a valor presente por ocasião do seu reconhecimento inicial. Pessoal, então vamos ver aqui. Passivos monetários que apresentem juros implícitos embutidos no seu valor devem ser avaliados a valor presente por ocasião do seu reconhecimento inicial. Pelo que nós falamos aqui para vocês, né, então o que está falando? Que um passivo ele vai ser ajustado a valor presente no reconhecimento inicial. Pelo que eu falei para vocês, o gabarito ele deveria ser o quê? Errado. Por que esse gabarito deveria ser errado? Porque o ajuste a valor presente você utiliza no longo prazo sempre. E no curto prazo, como eu disse, quando houver efeito relevante. Todavia, né, essa questão ela deveria ter sido anulada. Ou gabarito errado, mas o CESP entendeu como correto. Não sei o motivo, tá? Mas esse foi o gabarito da banca. Uma jurisprudência aí cespiana, faz parte esse tipo de acontecimento, infelizmente, tá? Vamos lá. Considerando que uma empresa comercial venda mercadorias a prazo para receber a pagamentos por meio de prestações que tragam juros embutidos no seu valor, julgue o item que se segue relativos ao reconhecimento da receita por parte dessa empresa comercial. Os juros serão reconhecidos como receitas financeiras ao longo do prazo da operação,
tomando-se por base a taxa nominal de juros da operação. Pessoal, isso aqui eu falei para vocês lá atrás. Você utiliza para reconhecer as receitas e despesas a taxa nominal ou a taxa efetiva da operação? Ora, você utiliza a taxa efetiva. Portanto, item errado. Portanto, item errado. Você utiliza a taxa efetiva. Vamos lá. Questão 23. Vamos lá na tela. Diz o seguinte. Julgue o item seguinte, tal. Por ocasião das competências mensais, o saldo das contas, encargos financeiros a transcorrer e receitas financeiras a transcorrer serão reduzidos mediante lançamentos feitos em contas de despesa financeira e de receita financeira, respectivamente. O que essa questão está falando? Está falando o seguinte, você tem encargo a transcorrer, você tem receita a transcorrer que estão registradas lá no balanço, tá? Uma lá como conta retificadora do passivo, as outras estão lá no ativo, tá? E o que vai acontecer? Quando você vai passando o regime de competência, ou seja, por ocasião das competências mensais, você vai reduzindo esses valores e vai lançando isso em despesa financeira e em receita financeira. O que vocês acham? Isso está o quê? Isso está correto. É assim que funciona, beleza? Portanto, item correto. Ok? Portanto, esses são os entendimentos aqui que a gente precisa saber sobre esse assunto.